Pelo menos é o que o noticiário menciona. Houve até, por parte do legislador, a intenção de agravar. O legislador tentou agravar as consequências penais do desrespeito ao descanso, criando mais uma figura típica, o 310-A do Código de Trânsito Brasileiro, que tornaria crime a conduta do empregador que ordenasse ou permitisse o início de viagem de duração maior do que um dia, estando ciente de que o motorista não cumpriu o período de descanso diário. Isso foi objeto de veto, não é? Por parte da presidente Dilma. Então, os destinatários desse tipo, né, seriam, não só responderiam igualmente por esse crime que se previu, o transportador de cargas, o consignatário de cargas, o operador de terminais de carga, o operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas que concorresse para a prática do delito. Essa pretensão visava, evidentemente, conferir consistência lógica à lei, intensificar a vontade da lei, de modo a tornar factível a efetividade do controle do tempo de direção. Mas houve um veto presidencial. E o que isso significa? Não fez falta mais esse crime. Por quê? Se na esfera civil foi mantida a dicção do parágrafo 7º do artigo 67-A do Código de Trânsito Brasileiro, que é de observância conjugada com os parágrafos 3º e 5º, não é? Nós vemos que o artigo 310 foi, sim, enfatizado. Por quê? Nós temos de fazer uma análise conjunta de toda a normatividade, né? Os penalistas, eles gostam de sofisticar a doutrina, falando do elemento subjetivo do tipo, dos elementos normativos. Então, é muito comum que um tipo penal tenha de se socorrer de previsões que estão no mesmo contexto, e é o que nós fazemos em relação ao parágrafo 7º do 67-A. Então, o condutor é obrigado, sim, a observar o mínimo de 11 horas de descanso em um dia, podendo haver fracionamento, como a lei prevê, e só iniciará a viagem com duração maior de um dia após o cumprimento desse descanso. Para ficar bem claro, não é? Repetindo a norma vigente, o parágrafo 7º do artigo 67-A, nenhum transportador de cargas ou de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas, permitirá ou ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem observância do disposto no parágrafo 5º. Há uma corresponsabilidade evidente aí. A lei estabelece a corresponsabilidade do controle do tempo de direção dos motoristas profissionais, empregados ou autônomos, aos destinatários das cargas e aos contratantes do transporte de passageiros. Então, a leitura sistemática e conjugada do parágrafo 7º do artigo 67-A, com o 310 no mesmo Código, não deixa margem à dúvida quanto à responsabilidade criminal dos ali contemplados. Aliás, o CONTRAN, indo além da lei, né, fez uma regulamentação pré-ter legem em 14 de junho de 2012, editou a Resolução 405, que regulamentou a lei, e em seu artigo 4º dispõe: nenhum transportador de cargas ou de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas, permitirá ou ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo sem observar as regras de tempo de direção e descanso contidos nesta resolução. Nós poderíamos ingressar numa discussão meramente acadêmica, porque ainda não vimos como é que a lei será aplicada, se vai incidir aqui o princípio da subsunção, né? Nós poderíamos indagar, como fez há pouco Vossa Excelência, o que ocorrerá se aquele que dirigiu por ordem ou permissão
do sujeito ativo do delito do 310, todos aqueles responsáveis, se o condutor vier a causar um acidente grave de que resulte morte ou lesão de pessoas. Nós teríamos uma dupla punição, ou o delito menor ficaria absorvido pelo de maior gravidade. À primeira vista, a intenção do legislador foi impedir a subsunção, ou seja, responderia o agente isoladamente pelo delito do 310, e havendo um liame causal entre o ato da entrega das chaves e o resultado danoso, responderia também pelo delito mais grave, num concurso material, né? Haveria, então, um concurso de agentes? Responderá também o motorista, além daquele que entregou as chaves, né? A minha orientação, que seria a mais benigna, seria considerar o delito do artigo 310 como um soldado de reserva. Essa figura também existe, todos aqueles que trabalham com direito penal conhecem bem isso. Ele só vai ter efeito, só será aplicado se não ocorrer um delito mais grave. Se em razão da irregular entrega do veículo a outrem ocorrer um acidente de trânsito com a ocorrência de um delito mais grave, aí haverá sim a subsunção, com a absorção da figura típica de menor importância, 310, por aquela que prevê uma pena maior, sem o concurso material, sem aplicação cumulativa das duas sanções. Mas, repito, isso seria uma mera especulação, porque, por enquanto, não há jurisprudência específica a respeito. Mas, se nós quisermos fazer prognósticos, nós poderíamos encontrar sintomas eloquentes. Esta semana, todos estão acompanhando um julgamento de repercussão de uma ação penal, 470, no Supremo Tribunal Federal, e nos meios jurídicos, a discussão aparentemente, o guarda-princípio da Constituição, a Corte Suprema, está sinalizando como é que nós devemos julgar delitos de grupos e delitos que são de difícil comprovação fática, ou seja, nós não temos recibos, nós não temos fotografias, nós não temos confissões, salvo aquela de que resultou a própria abertura do processo, né? Então, assim como nós nos guiamos pelo Supremo Tribunal Federal para verificar como será daqui por diante o julgamento de crimes de quadrilha, crimes de lavagem de dinheiro, etc., nós podemos examinar como é que tem se portado o Superior Tribunal de Justiça, que é a terceira instância, que foi criado para ser uma corte de cassação, mas que se transformou numa verdadeira terceira instância, porque revê o próprio conteúdo das decisões proferidas pelos tribunais locais, e o STJ já decidiu que quem entrega carro a alguém alcoolizado responde por homicídio culposo. Não houve dúvida nenhuma naquela... doloso, perdão. Não houve nem divergência nessa tese que há algum tempo atrás seria herética, não é? Como é que alguém que entrega um veículo sem nenhuma previsão, sem nenhuma possibilidade de pretender o resultado, responderá por um homicídio doloso, ou seja, pela intenção de matar, não é? Mas reconheceu-se aquela figura do dolo eventual, que é muito chipófaga a culpa consciente, né? Mas que é uma mera dedução, né? Então, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que houve dolo eventual, porque seria perfeitamente previsível o resultado nefasto. Como é que nós não vamos tirar daí uma leitura de que aquele que entrega veículo a um condutor que não descansou, tenha ou não reforço de compleição física, de resistência, que pudesse autorizar a conclusão e até a vontade de que ele não se envolva em acidente nenhum, mas assumiu o risco de que haja um resultado danoso.
E, nesse caso eloquente, que é desta semana, falhou a argumentação defensiva, né? O advogado do réu, que emprestou seu veículo a outrem, tentou provar a inocência, tentou argumentar com a falta de previsibilidade, com a falta de intenção, com a ingenuidade de quem estava querendo só fazer o seu motorista chegar ao destino, né? A relatora, a ministra Laurita Vaz, entendeu que houve dolo eventual, ou houve o risco de causar o sinistro. Então, se é possível imputar até mesmo homicídio doloso, né, que é o mais, com razão maior, vai sobrar o soldado de reserva do 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Pelo menos é a leitura que eu faço, e extraio uma similitude desse julgamento. Do voto da ministra Laurita Vaz, nós extraímos: o agente teria assumido o risco de produzir o resultado morte, ainda que sem intenção de provocar o dano, mas com ele consentindo ao ceder a direção de veículo automotor a pessoa extremamente alcoolizada. É só substituir o extremamente alcoolizada por extremamente fatigada, ou sem o descanso obrigatório previsto em lei, né, para nós termos a mesma conclusão. Então, quem entrega a alguém presumivelmente fatigado, incapaz de se conduzir com discernimento, plena atenção e gozo das suas faculdades físicas mentais, estaria agindo diferente? Se para o caso líder case aí foi o doloso, né, evidentemente vai sobrar o 310 com uma pena que é quase que simbólica, uma pena que pela primeira vez seria substituída por um pagamento de cesta base, ou etc. Não é? Mas esse é o panorama até agora. Então, o princípio constitucional em vigor é o da presunção de inocência. Então, é lógico que há um vasto campo de argumentação para mostrar que é inocente aquele que, sem intenção, entregou a direção de veículo a alguém que desconhecia o fato do motorista estar sem o descanso. Todavia, é saudável, é conveniente que os responsáveis ali, aquele grupo de profissionais, venha a se munir de provas de que não incidiu no tipo penal. É a prova diabólica, a prova negativa, né? A prova de dizer que não ordenou, né? Como é que ele vai provar que não ordenou que o condutor assumisse a direção, que o impediu, se o caso, de dirigir sem o descanso obrigatório? Eu pensei na obtenção de declaração, que o condutor assinasse uma declaração de que descansou, de que, se ele fosse proibido, que o ordenador assinasse uma declaração com 2 testemunhas, dizendo que ele proibiu, mesmo assim, ele apanhou as chaves e viajou, não sei. O tirocínio empresarial, e a empresa é uma instituição que, para sobreviver no século XX, ela teve de se reinventar inúmeras vezes, né? O tirocínio empresarial vai cuidar de estabelecer estratégias que propiciem a observância da normatividade sem essas consequências catastróficas que é o envolvimento com a justiça criminal. Que o próprio processo criminal já é uma sanção, já é um castigo, né? Independentemente de, lá ao final das 4 instâncias, sobrevir um decreto absolutório, né? Mas o próprio processo já é uma pena. De qualquer forma, então, nós temos de estar atentos, vigilantes e em contínuo repensar daquilo que o legislador ofereceu, ingressou no mundo jurídico e é norma cogente, é norma que está vigendo e que vai exigir uma observância. A lei é nova. Ela, antes de produzir efeitos, ela vai ter de ser aplicada pelo primeiro grau de jurisdição, depois chegará aos tribunais, e só demora um tempo para que nós possamos extrair experiência que venha a servir para aprimoramento, que venha consolidar alguns entendimentos, né? Os debates, estudos, análises, propostas devem ser formulados,
E para isso servem esses encontros, não é? Sempre tendo em vista que interpretar hoje é a disciplina muito mais importante de qualquer teoria jurídica, qualquer disciplina jurídica, é a leitura. É por isso que nós encontramos nesse universo judiciário brasileiro 20 ou 30 interpretações diversas para o mesmo texto legal, né? Porque o sistema permite e ordena que haja essa releitura à luz da formação filosófica, ideológica, política, até religiosa ou idiosincrática de cada intérprete, né? A lei está aí. Nós sabemos que a sociedade sempre modifica as leis, à procura de um convívio mais saudável, e nós nunca vimos a lei modificar a sociedade. Senão, bastaria invocar o Stanislau Ponte Preta, o grande filósofo, não é? Que falava, se lei resolvesse alguma coisa, bastaria uma lei com 2 artigos. Artigo 1º, todo brasileiro passa a ter vergonha na cara. Artigo 2º, revoga-se as disposições em contrário, né? Mas eu cito um autor de quem eu gosto muito, já antigo, o Jean Crier, que escreveu um livro, A Vida do Direito e a Inutilidade das Leis. E começa exatamente com essa frase: sempre se viu a sociedade modificar a lei, nunca se viu a lei modificar a sociedade. Nós temos que trabalhar com a vontade do legislador e com a nossa criatividade para que a lei não seja mais perversa do que a intenção de quem a produziu. Muito obrigado.